É muito comum ouvir alguém dizer que a letra mata, se referindo às Escrituras, e outros dizerem que era a lei em si que matava. Não era a lei nem a escrita que matava, mas era a falta de vida produzida pelo Espírito Santo para cumprir a lei. Mas, pela vitória de Cristo na cruz, recebemos seu Espírito, que nos concede pela graça a vitória sobre o pecado. E Deus nos mostra a sua justiça, fixando o preço que o pecado exigia. Ele mesmo envia seu próprio Filho, nos dando uma grande lição sobre a sua justiça e graça. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 3. Não era a lei em si que matava. O que ela fazia e faz é trazer o conhecimento do pecado. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Romanos, capítulo de número 3, verso de número 19. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos, capítulo de número 3, verso de número 20. No Antigo Testamento, os pecados eram apenas encobertos até que Cristo viesse, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso de número 6. Nós vemos aqui que nós somos feitos ministros de um Novo Testamento, não da letra, quer dizer, não da lei, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A lei mata aqueles que não têm o Espírito de Cristo, porque sem ele é impossível chegar ao conhecimento de Cristo e à salvação em Cristo. Apenas pelo Espírito Santo a verdade bíblica é revelada e a vida de Cristo passa a ser a vida daquele que o aceita como Salvador. A letra aqui é a lei, que ao seu tempo foi glorioso, mas estava enferma pela carne. Por isso, Deus envia o seu Filho. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 3. E nem tampouco é o estudo exaustivo das Escrituras que nos tira a salvação. Não é o estudo sistemático que nos faz menos crente, mas sim é fazer as coisas sem Cristo dentro de si, sem reconhecer Cristo como seu Salvador. Por isso é mediador de um Novo Testamento, porque intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados receberam a promessa da herança. Hebreus capítulo 9, verso de número 15. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos, capítulo de número 7, verso de número 6. E por Cristo temos tal confiança em Deus, segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso de número 4. E a letra já não mata, porque seu Espírito está em nós. Conheça o seu Senhor, para que possa fazer a sua vontade e agradá-lo. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmos 119, 9. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago, capítulo de número 1, verso 18.
Então crerão nas suas palavras e cantarão os seus louvores. Salmos 106:12. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Salmos 130:5. Porque quem esteve no conselho do Senhor, e viu, e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra, e ouviu? Jeremias, capítulo 23, verso de número 18. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Evangelho de João, capítulo de número 17, verso de número 20. Ora, estes foram os mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Atos, capítulo 17, verso de número 11. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, verso de número 47 e 48. A graça te faz andar com Deus, conhecer a Deus e sentir a Deus. Somente pela graça. Por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.